E vamos com dados óbvios aqui. Em 2023, o Brasil registrou mais de 100 mil crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Segundo o portal da Transparência do Registro Civil, cerca de 500 crianças foram registradas por dia sem o nome do pai. 500 crianças por dia. É muita coisa. E a gente já contou aqui várias histórias de mãe solo, de filhos que não conheceram os pais e o impacto que isso teve na vida deles. Mas hoje, a história é sobre o impacto na vida da Adriele, que conheceu o pai aos 35 anos. Se você tivesse passado a vida toda sem saber quem é seu pai, sendo que ele sabia quem era você, ou pelo menos suspeitava da sua existência, você iria atrás dele? Será que matar essa curiosidade é melhor do que conviver com a dúvida? Quando a gente pensa nesse encontro, é comum a gente imaginar que houve uma grande conexão imediata e que todas as feridas de crescer sem essa figura ao lado foram curadas imediatamente. Mas a história pode ser muito diferente. E se ele te rejeitar? E se a família que ele construiu sem você não te quiser por perto? Paguei o exame, fui embora, peguei a minha via, peguei o telefone dele. Mas eu fiquei tão frustrada ao mesmo tempo, porque assim, eu achei que ele ia ter uma outra atitude. Ou eu era muito fantasiosa, não sei. Aí eu fiquei chateada, falei, nossa, a pessoa descobre que tem um filho, eu não tenho culpa do que aconteceu, talvez ele também não tenha. Mas a atitude dele poderia ter sido outra. E enfim. Todo mundo com a buchinha na mão? Mas antes de começar, eu queria te convidar para se tornar um apoiador do Histórias para Ouvir Lavando Louça, um membro do Histórias de Terapia, através do aplicativo da Aurelo. Se tornando membro, você recebe as histórias com antecedência, recebe as versões estendidas das entrevistas que a gente faz aqui para o podcast e ainda pode ser a voz da nossa vinheta e a voz do encerramento dos episódios. Além de tudo isso, você faz parte do nosso grupo do WhatsApp e nos ajuda a contar cada vez mais histórias. Vai ser um prazer imenso ter você como apoiador do Terapia. Então, baixe o aplicativo da Aurelo e vem pro Terapia, você também vem. Eu sou o Lucas Galdino. E eu sou o Alexandre Simone e esse é o Histórias para Ouvir Lavando Louça. Mas vamos do início. Tudo começou, obviamente, lá atrás, com a gravidez da mãe da Adriele. Foi uma ficada, né? Eles ficaram, ela ficou grávida e ela relatou pra ele que estava grávida. Eu não sei se ele achou que era brincadeira ou não. E minha mãe falou que falou e ele não deu muita atenção. E ela falou, tudo bem, ele não quer, seguiu a vida dela. Eu tenho uma ficada muito rápida. Ela não tinha noção que ela ia ficar grávida. E ela falou que quando ela se viu grávida, ela ficou bem desesperada. A mãe da Adriele não só escondeu quem era o pai do bebê, como também escondeu da família que estava grávida. Pense em uma mulher que sabe guardar segredo. Se você for como eu, boca de sacola. Que nem eu. Já tinha contado tudo pra todo mundo, gente. Eu não me Seguiu a vida dela. O que aconteceu junto com tudo isso? Ela morava em um bairro bem próximo dele, eles saíam junto. Só que daí minha avó comprou uma casa em outro bairro, que é um pouco distante, uns 10, 12 quilômetros de distância um do outro. E nisso, logo em seguida, no comecinho da gestação, ela se mudou e ela nunca mais viu ele. E ele também, ela nunca mais falou nada. Minha mãe escondeu toda a gestação. A minha família só ficou sabendo quando o bebê nasceu. Uma prima da minha mãe, pelo que eu entendi, ela contou que eu havia nascido. E minha mãe falou, não, vou ficar com a minha filha. Ela trabalhou toda a gestação, foi guardando dinheiro aí já pra criança. E ela jurou pra ela que ela nunca contaria sobre ele. Nunca, pra ninguém. No entanto, a minha avó perguntou a minhas tias, meus tios, amizades que ela tinha. Ela falava, eu não conto, é um segredo que vai morrer comigo. Gente, ninguém desconfiava quem era o pai da Adriele. E olha que ela perguntou pros tios, pra amigas da mãe, pras primas da mãe, e ninguém sabia. Assim, eu tinha muita curiosidade, eu nunca entrei nesse assunto com ela porque eu tinha medo da reação dela. Minha mãe é brava, e assim, eu tinha medo do que ela ia falar, e assim, minha mãe criou a gente tudo com muitas regras, muito ali certinho.
e tinha que ser do jeito dela. Então, por medo, eu nunca perguntei. Mesmo após adulta, casada, eu tinha medo de entrar nesse assunto. Eu me preparei para ter coragem de perguntar para ela. Eu passei muitos e muitos meses falando como que eu vou chegar nela, como que eu vou perguntar, porque eu tinha essa curiosidade dentro de mim. E eu falava assim, eu queria saber, eu não sabia nem o primeiro nome, nada, se era vivo, se era morto. Quando eu entrava nesse assunto, ela cortava a conversa ali e não dava brecha. Ela falava, não, vamos parar por aqui. Por muito tempo, a Adriele deixou essa história meio que de lado. A curiosidade estava ali, mas a relação com a mãe não era também muito fácil, apesar das duas serem bem próximas. Coisas de mãe e filha, acontece em toda a família. E como era um assunto complicado, parecia que nunca era um bom momento para falar sobre isso. Até que os filhos da Adriele começaram a questionar quem era o avô deles. Então, eu tava com 33 anos e aquela curiosidade. E aí eu tenho uma filha, né? E ela me falava, mãe, eu não tenho vô, seu pai, você não tem curiosidade? E eu já tinha, mas estava adormecido dentro de mim. Aí eu falei pra minha filha, será que eu pergunto? Aí fiquei muito tempo pensando, assim, estudando um jeito. E um dia à noite eu falei, não, é hoje. Depois de meses, eu falei, hoje eu vou perguntar pra ela. E eu saí da minha casa preparada. Eu peguei meus 2 filhos e fui. Parei o carro na frente da casa dela, deixei as crianças na sala brincando e levei umas coisas pra gente fazer uns negócios pra comer e fui pra cozinha, eu e ela. E ela tava sentada, eu falei, mãe, eu queria te perguntar algo, mas eu não queria que você se chateasse nem ficasse brava. Ela falou, e o que é? Eu falei assim, mãe, eu queria saber sobre o meu pai. Ela ficou assim calada, eu vi que ela ficou nervosa, ela se assustou porque eu nunca perguntei. E eu falei, eu queria saber, queria que você me contasse. E ela falou pra mim assim, pega teu celular. Eu falei, meu celular? Ela falou, entra no Facebook, pesquisa o nome tal. Falei, tá. Virei o telefone pra ela, ela apontou, ela falou, é esse do olho azul. Eu falei, ele? Eu falei, mãe, mas os amigos são incomuns. Eles tinham amigos em comum. E assim, aí eu fiquei espantada. Ela falou, ele mora num bairro, tal, assim, na Santa Luzia, bem perto de onde eu moro. Aí ela começou a contar toda a história. Ela falou assim, você já trabalhou com primas, você isso. E eu falei, não acredito. Aí eu tomei um susto, porque eu trabalhei muito tempo na saúde e toda praticamente a família da parte paterna trabalha na área da saúde. Eu conhecia a maioria. Tipo, não de ver, mas já de ouvir falar, já tinha citado o nome e eu fiquei assim, falei, meu Deus. E é claro que a Adriele aproveitou a abertura da mãe e quis saber de tudo. Ela falou assim, eu falei, mãe, eu queria saber tudo. Conta tudo pra mim agora. Eu queria que você aproveitasse a oportunidade, eu quero usar essa oportunidade. Ela falou, vamos lá. Eu engravidei, foi uma noite que eu fiquei com ele, eu não esperava que eu ficasse grávida. Aí veio a gestação, ele não sei se ele não entendeu o que eu disse. E enfim, eu criei você até aqui, fiz o meu melhor. Aí ela mostrou, eu entrei, eu olhei as fotos, isso foi no mês de novembro. E eu falei assim, tá bom. Aquilo acalmou aquela curiosidade gigantesca que estava dentro de mim, mas eu não tive coragem de ir atrás, mas ficou a curiosidade. Se passaram alguns meses até que a Adriele se recuperasse do choque e resolvesse o que fazer com essa informação. Ela sempre quis saber quem era o pai dela. E agora que ela sabia, e sabia inclusive que ele estava por perto, o que ela podia fazer com essa informação? Aí passou alguns meses, no mês de maio do ano seguinte. Demorou bastante ainda para eu ter coragem, porque eu fui me preparando para aquilo. Uma manhã eu acordei para ir no dentista e o meu dentista estava atrasado. E a secretária falou, vai demorar. Eu falei, tá. E eu tinha pedido para uma pessoa investigar tudo para mim. Endereço, telefone, trabalho e tal. E a pessoa passou para mim toda aquela... O que era, como era, onde ele trabalhava, o que ele fazia, quantos filhos tinha e tal. E um número de telefone. Difícil, né? E agora? O que você faria? E aí, Lucas? Você ligaria? Cara, não sei, hein? Eu acho que é isso, né? Cada caso é um caso, mas no meu caso, me conhecendo, eu deixaria quieto. Mas o mais importante mesmo aqui é a gente saber o que a Adriele decidiu fazer. Eu peguei o telefone, liguei e falei, alô. A pessoa que atendeu falou, alô. Eu falei assim, eu gostaria de falar com o Dionísio e
Ela falou assim, o que você quer? É uma mulher que atendeu, o que você gostaria de falar com ele? Eu falei, então, é um assunto particular. Eu gostaria de falar com ele. Ela falou assim, mas se você não falar o que é, eu não vou passar o telefone. E desligou. Nas eleições de 2022, quase 10 mil mulheres ousaram e só 311 conquistaram seus espaços como deputadas, senadoras ou governadoras. Nas urnas de 2020, a realidade não foi diferente. Mais de 900 cidades não contam com nenhuma vereadora. Em outras 1.800 cidades, apenas uma voz feminina. Mas a mudança está em curso. Apesar dos desafios, a bancada feminina no Congresso é a maior da história, porém, ainda representando apenas 17% dos eleitos. O Brasil tem muito a avançar e é por isso que estamos lançando a série Mulheres na Política. Convidamos 4 parlamentares brasileiras para compartilharem suas histórias de vida e jornadas na política institucional. A partir do dia 6 de março, toda quarta-feira do mês da mulher, você vai assistir histórias emocionantes e inspiradoras na série Mulheres na Política, diretamente no site historiasdeterapia.com. Cara, ela desligou o telefone. Eu teria ficado com tanto ódio. Então, mas aí escuta aí eu fiquei brava. Falei, não acredito que ela fez isso, que abusada. Liguei de volta, daí o meu dentista tinha parado de atender, que ele tava dizendo com a porta aberta e a gente tem muita intimidade. A irmã dele veio e todo mundo, peraí, o que tá acontecendo aqui? Aí entenderam, né, porque ele sabia já. Aí eu liguei de volta e falei, ei, não desliga não, eu não sou amante não, eu sou filha. Eita, quando eu falei que eu era filha, achei que a mulher ia infartar do outro lado. Aí depois falei, meu Deus, olha como eu falei, não deveria ter sido. Filha da onde? Seu, calma, dona, calma aí, que eu sou a filha mais velha. Quando eu vinha nascer, a senhora nem conhecia ele, fique tranquila. E ela ficou muito agitada. E eu hoje, assim, eu me arrependo da forma que eu falei, porque eu acho que eu assustei ela não tinha culpa, né? A gente tem que pensar no outro também. Enfim, aí ela falou, eu não vou passar o telefone. Eu falei, o quê? Aí eu falei pra ela, cara, você não vai passar o telefone? Tudo bem, eu já tô com o seu endereço. E ele sai do trabalho tal hora, então tal hora eu vou aí. Ela falou, se você é mulher, venha. Eu falei, mas eu vou. E, gente, tudo isso, ela ainda tava no dentista. Tá bom. Eu nem tinha prestado atenção nesse detalhe. E outro detalhe, tá? A DL resolveu ligar no dia do aniversário do pai biológico. Eu amo essas ironias da vida. E isso foi no dia 31 de maio. Eu fui. E era o dia do aniversário dele. Ou seja, né? Era pra marcar na história, né? Enfim, deu o horário, eu tava com a minha irmã. E eu falei pra minha irmã assim, nega, tá dando horário. Eu tava muito nervosa. Minha irmã falou, vambora. E eu liguei do meio do caminho. Falei, olha, só pra te avisar que eu já estou a caminho. E a outra filha dele que atendeu, bem grossa, ela tá, tudo bem. Cheguei, ele não havia chegado ainda, a gente ficou com o carro parado na frente da casa. E algo muito legal, assim, que eu sempre ressalto. Eu tenho um filho de 10 anos. E ele sempre falava assim pra minha irmã, tia, a minha mãe vai conhecer o pai dela. E no dia que a minha mãe conhecer o pai dela, ela vai estar com um carro vermelho. E a gente falava, menino, para de falar besteira. E ela falava lá, o Vitor, olha o que ele tá falando, a sua avó não vai contar nunca. E quando a gente chegou na frente da casa dele, a minha irmã olhou pra mim e falou, Dri, eu falei, o quê? O carro vermelho. Porque eu tava com o carro da minha irmã e o carro da minha irmã era vermelho. Eu falei, gente... Outra coisa que eu amo são essas espécies de premonições que vão acontecendo na vida. Umas coisas que a gente nem consegue explicar, né? Como nesse caso, o filho dela ter falado que ela ia conhecer o pai em um carro vermelho. Ele chegou... Quando ele chegou, que eu parei no portão, ele tava muito assustado. Você vê que a pessoa tá muito nervosa. Aí eu peguei e falei pra ele assim, você não vai me convidar pra entrar? Abusada, né? Aí ele, claro, vamos entrar. Quando eu e a minha irmã adentramos a casa, a mulher dele... Sabe quando uma pessoa perde um ente querido, que chorou o dia todo, tá com o rosto inchado, chega a tá brilhando, vermelha? A mulher dele tava assim. Eu me senti um pouco mal por ver a situação dela. Mas enfim, entramos, ele falou, senta. Eu sentei, a primeira coisa que ele me perguntou... Ele falou, quantos anos você tem? Aí eu falei, ele falou, que mês você nasceu? Aí ele fez umas contas lá dele, ele falou assim, nossa, olhou pra esposa e falou, realmente a conta bate. Então, mas eu tô aqui agora e a gente precisa resolver. E minha mãe falou que você é o pai, ele falou que tem uma grande probabilidade. Mas ele olhava pra esposa o tempo todo, porque ele tinha, acho que, medo, né? E ela falou assim, eu quero DNA.
Ela falou. Aí ele falou assim, então, eu quero o DNA também. Aí eu peguei e falei pra ele, tudo bem, você quer o DNA? Vamos fazer o DNA. Aí ela virou e falou assim, mas ele não vai pagar. Eu falei, caramba, ela quer, mas não quer. Ela falou, você tem que tentar um DNA. Ele falou, vamos tentar um DNA público. Eu falei, não sou mulher de público não, meu filho, comigo é no dinheiro. Nós vamos fazer esse DNA amanhã. Se pudesse, eu marcava hoje. Eu fui numa segunda-feira, na terça-feira eu fui no laboratório levar a documentação para agendar o exame. Agendamos na quarta, colhi o DNA na quinta, paguei o DNA. Com 10 dias, no dia do aniversário de 15 anos da minha filha, saiu o resultado do DNA. Fomos até o laboratório para abertura. Entramos na sala, o médico começou a ler, ele falou assim, 99,999%, seu Dionísio, o senhor é o pai biológico da Adriele. Ele ficou vermelho. Eu, primeira coisa, agradeci a Deus, porque eu já sabia, eu sempre perguntava pra minha mãe, mãe, se eu fizer o exame, eu não vou passar vergonha. Minha mãe, não, jamais, pode fazer tranquila. E enfim, antes da gente passar a porta da recepção da sala, que nós havíamos aberto o resultado, ele me deu um abraço e falou pra mim, anota o meu telefone, porque eu falei pra ele, você vai incluir o nome. Você não quis o DNA? Se você não quisesse, aí eu não ia incluir. Mas já que você quis, agora você vai incluir. No entanto, quando eu fiz o DNA, eu pedi pra menina, falei, eu quero um DNA com valor judicial. Que se acaso futuramente eu mover algo, eu já não preciso fazer, não preciso repetir esse exame. E ela falou, tudo bem. Paguei o exame, fui embora, peguei a minha via, peguei o telefone dele. E aí, né, a pergunta que não quer calar é o seguinte, afinal, ele sabia ou não da existência da Adriele? Ele disse pra mim que minha mãe nunca contou. Nunca contou. Minha mãe falou, eu contei. Eu acho que ele pensou que minha mãe tava brincando, blefando, não sei. Tá, agora tava comprovado. E aí? E logo em seguida eu fui bloqueada nas redes sociais dele. Entendeu? Tudo bem, até aí. Falei, uma pessoa na idade dele fazendo isso, achei infantil, né? Amém. Passou 2 anos. 2 anos do DNA. Minha mãe falou assim, filha... Me chamou, eu falei, o quê, mãe? Você não começou com a brincadeira? Você vai botar um ponto final nessa brincadeira aí, porque não é assim. Você queria saber, agora você vai pôr o nome dele. Como assim, mãe? Ele falou, não, você nunca deixou nada pelo meio. E agora eu faço questão. Agora é eu que tô te pedindo. Eu, ai meu Deus, mãe. Ele falou, vai pôr o nome sim. E nisso eu consultei um advogado. Até quando eu cheguei na casa pra falar com ele, a primeira coisa que a mulher dele me perguntou se eu queria dinheiro. Gente, deu vontade de eu responder, mas eu não quis ser grossa e nem sem educação. Eu falei, não tem idade pra pensão. Não tem como ser dinheiro, né? Na minha idade é impossível, não existe. E aí eu falei, não é dinheiro. Até a outra filha dele debochou, falou algo assim que acho que eu não vou esquecer jamais, né? Ela falou assim, o que você quer então? Almoçar aqui no domingo? O deboche da outra filha, né? O que você quer então? É vir aqui almoçar no domingo? Cara, essa frase marcou a Adriele, porque, né, ela tinha o direito de querer uma família e de ir sim almoçar aos domingos com o pai, se isso fosse uma possibilidade. E talvez era isso que a gente esperava, ou fantasia, né? Agora que eles se reencontraram, vão construir uma relação a partir daí. Mas essa aqui é uma história da vida real. E foi essa, né? Eu imaginei que ia ser algo diferente, que alguém ia perguntar pra mim, aí, qual faculdade você fez, quantos filhos você tem, quanto tempo você é casada, onde você mora, com o que você trabalha. Ai, gente, queria eu, tipo assim, postar mesmo, porque eu sou muito comunicativa, né? Falar, gente do céu, olha que história maravilhosa, encontrei meu pai, ele tá aqui almoçando comigo. Como que eu posso te dizer? Que ele pudesse participar da minha vida, né? Que os meus filhos viessem a conhecer o avô, o meu marido viesse a conhecer o sogro, porque o sogro que ele tem é o marido da minha mãe, entendeu? E eu queria, assim, a pessoa olhar e falar, nossa, você se parece nisso, naquilo. Irmãs, eu queria ter ganhado um monte de sobrinho, ter ganhado irmãs pra participar da minha vida. E aí, mana, tudo bem, sair junto, passear junto. Ter ganhado talvez uma madrasta legal pra incluir, fazer uma inclusão de vida, mas não foi. E enfim, né? A Adriele conta sobre a frustração dela com bastante leveza. E isso chamou a nossa atenção, é claro, né? Porque aqui a gente tá sempre pensando que tem 2 polos. E acontece com vocês aí do outro lado, acontece com a gente também. Ou vai ser uma história de superação e eles vão ser muito próximos,
vão ser pai e filha, assim, vão recuperar o tempo perdido, ou é isso, o cara sumiu e nunca mais você vai achar e a pessoa vai ter uma mágoa eterna. Mas como o Ale falou, isso aqui é uma história de vida real, né? E a gente sabe que não deve ser nada fácil finalmente descobrir quem é o seu pai e aí ganhar de bandeja mais uma rejeição. Mas a gente descobriu que tinha um segredo ali para Adriele lidar bem com essa história. Ela já tinha sido preparada pela mãe para essa possível reação do pai. Até por isso a mãe nunca quis contar quem era o cara. Assim, a minha mãe sempre me falava, Adri, eu nunca quis ir atrás, porque eu achei que você seria desprezada. Eu não quero isso pra você, Adri. Então, vá preparada. Esteja preparada para o não. Então, eu fui me preparando para o sim e para o não. Mesmo que a gente esteja preparada, vem aquele impacto. Eu fiquei chateada de momento, de início. Eu falei, poxa, eu não fiz nada pra ele. As pessoas não permitiram conhecer quem sou eu. A mãe da Adriele tinha guardado esse segredo por mais de 30 anos. Agora que ela tinha finalmente revelado quem era o pai da sua filha, ela não quis deixar por isso mesmo. Ele ia ter que registrar a Adriele. E, enfim, consultei a advogada falou, Adriele, a gente pode entrar com um meio legal, sim. O juiz pode pedir a inclusão sem a presença dele. Ocorre toda a audiência. O problema é que pode acontecer de todas as vezes que ele for intimado, ele se recusar a receber a intimação. Se for 50 vezes, eu ia pagar 50 vezes o oficial de justiça para ir até ele. E então o meu gasto, eu ia gastar em torno de R$9.000 ele sendo intimado, que não é pouco. E aí a advogada falou, não é mais fácil você ligar? Por tudo que já aconteceu até aqui, será que era mesmo mais fácil ligar? Então tá, peguei o telefone, liguei, falei, oi, tudo bem? É a Adriele. Ele falou, não conheço nenhuma Adriele. Gente, foi um tapa na minha cara. E meu nome não é comum, né? Ele falou, não conheço. Eu falei, você não tem nenhuma filha com esse nome? Aí ele falou, ah, tá, é você. Eu falei, sim, sou eu. Eu falei, então, eu decidi colocar o nome nos documentos e eu preciso da sua presença. Aí combinamos, no dia seguinte nós fomos ao cartório, eu precisei de algumas certidões porque eu fui registrada em outra cidade. Minha mãe me registrou na cidade vizinha. Aí precisei pedir os documentos, ele deixou bem claro, você quer fazer, faz, mas eu não vou gastar com nada. No entanto, lá no DNA, quando deu positivo, ele falou, como deu positivo, então eu vou te ajudar com a metade. Falei, não precisa, que pode fazer falta. Eu já estava preparada para esse gasto. Fique tranquilo, não se preocupe. Aí paguei tudo no cartório, voltamos no dia seguinte, entrou, fez o reconhecimento e colocou o nome. O que me chocou demais. Eu falei, gente do céu. Mas, gente, calma, tá? Porque o mais chocante ainda tá por vir. Por incrível que pareça. Na hora que finalizou tudo, eu falei pra ele assim no cartório, tchau. Então, adeus, né? Tipo, tava claro ali que ele não queria nada e tá. Ele virou pra mim e falou assim, não, a nossa cidade é pequena, a gente pode se encontrar aí no supermercado. Quê? No supermercado? Cara, depois dessa eu fiquei bastante curioso pra saber o que levou a Adriele a seguir com essa história até o fim. Porque assim, eu já teria desistido lá no começo. Eu falei pra ela, sabe aquela frase, o que você quer, almoçar aqui no domingo? Porque assim, a minha outra irmã, não sei se é irmã ou se é filha do meu pai, posso dizer assim, ela foi muito irônica. Eu falei, você foi irônica? Então tá, então vamos brincar na gangorra da ironia. Quem aguentar firme fica no alto. Falei, vamos fazer o DNA e você vai comer o DNA, porque agora eu vou te provar que ele é o pai. E a mulher dele, não, porque não é... Olha, a nossa aparência... Eu sei, eu sou a única branca da minha casa. O pessoal brinca, a gata branca. Porque as minhas irmãs são morenas. E ele é branco, tipo assim, a aparência física é muito grande. Muito grande. E eu falei pra ele, nossa, mas a gente se parece tanto, a data bate. Aí ele falou, não, mas eu quero o exame. E aí a ironia dela me atiçou pra fazer e provar. Entendeu? Só que eu hoje, apesar que eu tive que passar pra saber, mas se eu tivesse entendido, eu já teria desistido ali. Teria deixado. Acho que a maior vingança, às vezes, pra uma pessoa é o silêncio. Deixar ele pensando o resto da vida se seria ou não seria. Engraçado que aqui os papéis se invertem, né?
Quem ficaria na dúvida seria o pai biológico. Ela já tinha certeza que era ele. Com essa frustração toda, a gente ficou se perguntando e perguntamos também para a Adriele: será que não era melhor não saber? Mas a gente também pode pensar que conviver com essa dúvida pro resto da vida também poderia ser muito doloroso. Seja dolorido. Olha, o que eu tenho a passar para as pessoas por eu ter vivido, né? O não saber não dói. É só uma interrogação vaga no ar. Mas o saber com desprezo, ele dói. Então, assim, ele vai fundo. E para você desenterrar algo, você vai ter um desgaste físico. Se você achar que você não está preparado, não faça. Na minha experiência, assim, eu acho que de 100 casos, 98 é não. É muito difícil eu criar um vínculo de amor por um adulto. O bebezinho, ele é bonitinho, é diferente, mas o adulto, ele já vem com opinião, com desejos, o caráter formado. E o que eu entendi, então é assim, hoje eu tenho a falar pra você, se você vai procurar um pai na idade que eu tô hoje, com mais de 30 anos, se for alguém que já conhece o seu histórico, é pior, porque as pessoas vão falar de mim o que elas bem entenderem. As pessoas, às vezes, elas não dão oportunidade, ele não deu oportunidade de saber quem é a Adriele, minha filha. Ele deu oportunidade de ouvir o que falaram sobre mim. Só que eu sou a Adriele, super mãe, casada, estudei, sou empreendedora, corro atrás daquilo que eu quero, confesso uma fé, tipo assim, até mesmo em tudo, eu tento ser melhor todo dia, eu tento melhorar um pouquinho todo dia. Entendeu? E eu falo assim, se você vai desenterrar essa parte da sua vida de pai, de mãe, você tem que se preparar, tem que ter um preparo. Que nem eu falo assim, para eu conseguir ir atrás e colocar o nome na certidão foram 2 anos. Eu já sabia quem era, eu tinha um apoio daí da minha mãe, de tudo. Eu ainda levei do mês de novembro ao mês de maio para tomar a decisão de ir atrás dele. Então assim, tem que ir com calma, já se preparando para os nãos. Até porque ele construiu uma família, né? Ele tem mulher, tem filhos, eu não posso chegar e mudar, querer que eu entre num lugar onde já está tudo formado. Essa história poderia ter sido contada de 2 formas. Uma seria com a Adriele lamentando o duplo abandono do pai, e a outra é a forma com que ela contou, com um sorriso no rosto e a certeza de que não precisa e nunca precisou dele. E vamos combinar que quem perdeu aqui foi ele, não é mesmo, Adriele? Eu olho e eu falo assim, gente, será que eu sou o pai e ele é o filho? Eu brinco, gente, porque eu não esperava. E tipo assim, tem que se preparar. Tem que se preparar, é algo sério, que mexe lá dentro da gente. E hoje eu decidi, porque assim, ele não quis e tá tudo bem. Até porque eu entendi que a minha família hoje é o meu marido e meus 2 filhos. Eu amo a minha mãe, mas ela tem a casa dela. Eu amo as minhas irmãs, mas elas têm a família delas. E a minha família é meu marido e meus filhos. O restante são os meus parentes. Então meu pai não quis ser parente. E tá tudo bem. Eu não deixei de viver, não deixei de ser feliz, não deixei de conquistar nada, de correr atrás de nada. Muito pelo contrário. A faculdade que eu consegui, os lugares que eu conquistei, tudo que eu tenho financeiramente foi sendo filha de uma mãe solteira, muito humilhada, muito criticada, muito excluída. Todo mundo falava assim que eu não ia dar certo porque eu não tinha pai, nem minha mãe sabia quem era o pai. E eu peguei tudo isso que falavam da minha mãe, de mim, e fiz um combustível para me chegar muito longe. Não tô nem no meio do caminho ainda. E tipo assim, pessoas que criticaram, hoje olham e falam, nossa, deu certo. Sim, eu dei certo. Filha de mãe solteira dá certo. Filha sem pai dá certo. Bom, gente, muitas reflexões pra gente fazer agora a partir dessa história. A primeira é reforçar que essa é a vivência da Adriele. Essa é a forma que a Adriele resolve contar essa história, essa parte da vida dela.
Ah, então quer dizer que todo mundo precisa ir atrás do pai? Não. Ah, quer dizer que todo mundo que foi rejeitado pelo pai precisa contar com um sorriso no rosto? Não. Mas essa foi a forma que a Adriele encontrou para que essa história ficasse mais fácil para ela e foi a forma que ela encontrou também para assentar tantos sentimentos dentro do coração. Total, é o que eu falei aqui durante o episódio. Eu mesmo já teria desistido lá no começo. Mas o que eu faria não quer dizer que tem que ser aplicado a Adriele e o inverso também é verdadeiro, né? O que ela fez não necessariamente se aplica a mim. Então acho que cada um sabe a dor e a delícia de ser quem se é, né? Aquela coisa. Então assim, eu acho que esse é o propósito, né, do terapia, inclusive, né, Ale? A gente ouvir a história do outro e entender que aquela história ela é tão verdadeira e tão válida quanto a nossa. Nenhuma história se passa de forma única ou ela vai soar de forma uníssona, né? Porque todo mundo, cada um tem as suas experiências, cada um tem suas bagagens. E é claro isso que a gente diz aqui, né? A gente tem que respeitar todos os caminhos, as opiniões, as decisões. Vale para histórias que não estão afetando o outro, sei lá, né? Afetando... nenhuma história que infringe direitos humanos, né? Principalmente. Mas nesse caso, a Adriele pega o que ela vivenciou e ela interpreta e vive e entende da forma dela e é uma forma única e válida. Esse eu acho que é o ponto que a gente quer trazer aqui. É isso, aqui não é um espaço para julgar as histórias, né? A mãe da Adriele guarda esse segredo por muito tempo, porque ela achou que assim seria melhor, mas no momento em que a filha vira e fala, mãe, preciso saber, ela vai lá e conta a verdade. A partir disso, a Adriele pode escolher ir atrás, escolher se ela quer tentar uma aproximação, e com isso também ela busca a maior verdade dessa história, né? O que ela tem? Ela tem um pai que rejeitou ela, sim ou não, e como que ela lida com isso a partir disso? E como que ela lida com isso a partir do momento que ela tem todas as informações? Então também, a verdade permite com que a Adriele pare de fantasiar coisas, porque também tem um lugar de que, enquanto ela não conhece o pai, existe essa fantasia. Será que quando eu encontrá-lo, será que a gente teria uma super relação? Será que a gente seria super unido? E ela lida com a realidade daquela história. Por sorte, a Adriele tem uma ótima rede de apoio e outros familiares que estão dando base ali pra ela, né? Seja a mãe, os filhos, a família que ela construiu. Mas essa história, ir atrás da verdade, permite com que ela não fique presa a fantasias da mente e lide com o real, por mais doloroso que seja. E encontre um caminho pra superar tudo isso, né? Hoje ela tá aqui contando essa história com uma energia boa, foi uma delícia conversar com a Adriele e ouvir tudo que ela tinha pra nos contar, mas acho que também é tudo porque ela lidou com o que era o real, por mais difícil que seja. E se você tiver aí uma história também que foge dos estereótipos, e vai lembrar, né, mas que não infringe nenhum direito humano, mas foge do estereótipo, ou você tem uma experiência de vida que seja inspiradora e que mostra pontos de vista diferentes, por que não? Manda lá pra gente no site historiasterapia.com que a gente tá doido atrás de histórias assim, viu? A gente ama. Esse é um podcast, né, de histórias reais, de histórias da vida, por isso que nem sempre os finais deles são como a gente espera, porque, enfim, é isso, às vezes a vida nos surpreende positivamente e negativamente. Exatamente, então a gente espera a sua história lá, e além disso, lá no site você também pode ouvir todos os outros episódios aqui do podcast, assim como no seu tocador de música aí preferido. Você também encontra todos os vídeos com histórias que são diferentes da do podcast, lá no nosso canal do YouTube, que também estão todos disponibilizados no nosso site. Enfim, todos os contatos lá, todas as redes sociais. Vem fazer parte dessa comunidade que é tão incrível. Eu acho que não tem outra palavra pra dar de significado pra essa comunidade, eu acho. E não se esqueça, quando tiver louça na pia, pode contar com a nossa companhia. Muito obrigado por ficar com a gente até aqui. Um beijo grande e cuidem-se bem. Tchau!
O Histórias para Ouvir Lavando Louça é apresentado por Alexandre Simone e Lucas Galdino. Tem roteiro escrito por Thaís Cruz e edição é de Bergamota Filmes. Eu sou Danúzia Marques e sou uma apoiadora do Terapia na Aurelo.